Olha só, eu tô igual aquela música, Kaique, do Michael Douglas, sabe qual que é? Nunca mais eu vou dormir. Essa daí, nunca mais vou dormir, porque agora, pô, com essas notícias que saem, a gente precisa gravar vídeo toda hora. E aliás, não precisa, né? É quase que um serviço, porque eu quero e preciso ajudar vocês, especialmente os mais inexperientes que precisam de mais prudência nesse tipo de momento. A taxa de juros acabou de cair de novo, diga-se de passagem. A taxa Selic está em 4,25% e o que acontece é que tem uma mudança drástica em a taxa ter caído lá dos 14 até os 4,5 para ela cair agora para o 4,25. O que acontece é que a partir desse número, todos os investimentos que rendem aproximadamente 100% do CDI, eles têm um rendimento real negativo. Então você vai pegar a poupança, tesouro e tudo isso, eles agora rendem menos do que a inflação. Logo, no final do ano você vai ter menos dinheiro do que você aplicou. Isso daqui gera muita dúvida. Primeiro poxa, como assim eu vou ter mais dinheiro se na minha conta estou vendo o dinheiro render? Depois, tá, mas então qual é a melhor aplicação para reserva de emergência? Então decidi pegar as maiores dúvidas e alguns insights que eu quero te passar e princípios para que você possa tomar melhores decisões daqui para frente. Então fica comigo no vídeo até o final que você não vai se arrepender. Olha, é praxe, não vou nem me alongar muito nisso, mas se você quiser me ajudar e não custa nada, clica no botão de curtir e se inscreve no canal. E aí, se inscrever no canal é mais para te ajudar do que me ajudar, tá bom? Vamos seguir. A rentabilidade das principais aplicações de renda fixa que as pessoas utilizam como reserva de emergência, elas são as seguintes: poupança 2,98%, Tesouro Selic 3,18%, fundo 100% DI 3,22%, conta remunerada de bancos digitais 3,32%, só que aí vem a inflação. E a inflação, se o boletim Focus ele acertar, ela vai estar acumulada em 3,40% ao ano. Então, se a gente for tirar a inflação do rendimento dessas aplicações, a gente teria que o rendimento real da poupança é menos 0,41%, o Tesouro Selic menos 0,21%, fundo DI menos 0,17% e um CDB de 100% menos 0,08%, tá? E a conta corrente remunerada menos 0,08% também. Antes de eu entrar no que de fato você precisa ouvir, deixa eu te mostrar algumas projeções, né? Se você investir 10 mil reais na poupança, em um ano você vai ter o equivalente a 9.958, em 2 anos 9.917 e conforme o horizonte de tempo vai aumentando, o valor vai diminuindo. Então em 5 anos você teria 9.796,17. Se a gente for pegar um Tesouro Selic, a gente teria um valor em 5 anos de 9.894,07 e aí você tem esses números que você está vendo na sua tela hoje para as outras aplicações. Vamos lá, primeiro conceitualmente, o que acontece? Na sua conta você vai ver mais dinheiro. Se você investiu 10 mil reais, na sua conta vai ter mais dinheiro. Só que no final das contas, você vai ter mais dinheiro, mas os produtos ficam mais caros todo ano. É o que a gente chama de inflação. Logo, você tem que considerar o seu poder de compra. Então, se você tinha 100 reais e aí agora você tem 105 reais, mas os produtos ficaram 6% mais caros, o que você comprava com 100 reais, você não compra com 105, logo você perdeu dinheiro. É isso que eu estou demonstrando aqui para vocês. Então não caiam nesse conto de todo dia meu dinheiro está rendendo, porque não é bem assim. Você precisa considerar o seu poder de compra. É disso que eu estou falando. E aí eu recebi milhares de dúvidas nos últimos vídeos, em mensagem no Instagram, no Twitter, de pessoas falando, tá, e agora, o que eu faço? E eu vi muita cagada sendo disseminada e eu precisei gravar esse vídeo. Então eu separei as principais dúvidas de vocês, mas antes de entrar nelas, eu quero te passar um pouco dos princípios. E quando acontece esse tipo de coisa, a gente precisa relembrar dos princípios e fundamentos das coisas para que a gente tome as melhores decisões. Qual é o princípio fundamental da reserva de emergência? Existem imprevistos na nossa vida. É fato que eles vão acontecer mais cedo ou mais tarde, então eu posso ficar doente, posso ter algum acidente, posso ser demitido, pode acontecer uma série de coisas. E como elas vão acontecer, o imprevisto é previsto. E para esse tipo de momento você precisa de uma grana. Você precisa do que a gente chama da reserva de emergência. E esse dinheiro é um dinheiro que você precisa ter liberdade de resgatar o momento que você quiser. Então você precisa sempre analisar 3 coisas quando você vai olhar para algum investimento. As 3 coisas são sempre as mesmas. É a rentabilidade, é o risco e a liquidez. O foco de um investimento de reserva de emergência são 2 coisas. Eu quero o risco baixo, porque eu não posso correr risco com esse dinheiro,
eu quero liquidez alta. Risco baixo é eu saber ou esperar que não vai acontecer nenhum grande problema com esse dinheiro. E a liquidez é eu saber que eu posso resgatar rapidamente o meu dinheiro. Então eu quero uma liquidez alta e eu quero um risco baixo. Só que, como a terceira ponta é a rentabilidade, se eu tenho uma liquidez alta e um risco baixo, a rentabilidade vai ser baixa também. Tá? Então, esses são os 3 pilares que você precisa entender que são fundamentais quando você vai olhar para um investimento de reserva de emergência. E esses pilares não mudam, porque eles são princípios. Os princípios eles são imutáveis. Tá? Essas são as 3 coisas que você quer numa aplicação de reserva de emergência. Aí tem gente que fala, então melhor deixar no colchão. Essa é uma das coisas que eu mais ouvi. Então agora deixar no colchão, né? Já ouvi tanto, meu avô sempre dizia, deixa o dinheiro no colchão. Não, você não está entendendo. Se você deixar o seu dinheiro investido nessas coisas, você vai ter quase que um 0 a 0, vai ter um pouco de perda, né, se a taxa se mantiver dessa forma, mas se você deixar no colchão, a sua perda vai ser muito maior. Porque se você tem R$100 hoje, e esses R$100 daqui a um ano eles estão debaixo do colchão, você ainda tem R$100. Então a inflação, se ela foi de 5%, significa que o que você precisava de R$100, agora você precisa de R$105 para comprar. E como o seu dinheiro está debaixo do colchão, sua perda foi muito maior. Então não faça esse tipo de baboseira. E parece óbvio, para mim é óbvio, mas eu sei que para muita gente não é. Tá? Para você pode não ser óbvio também, mas para algumas pessoas não é. Então eu precisava falar sobre isso. Não adianta deixar o dinheiro debaixo do colchão. Thiago, então agora, poxa, é só eu investir no Tesouro IPCA e no Tesouro Pré-fixado. Por que as pessoas estão dizendo isso? Porque o Tesouro IPCA ele vai te render inflação mais uma taxa. E aí as pessoas pensam, e estão corretas de pensar, bom, se o problema da reserva de emergência é perder para a inflação, se eu investir num Tesouro IPCA, eu vou receber IPCA mais 2%, por exemplo, então eu sempre vou ter um ganho acima da inflação. O problema é que o Tesouro IPCA e o Tesouro Pré-fixado, eles não passam no filtro dos princípios de um fundo de emergência. Por que eles não passam aqueles princípios de risco baixo, rentabilidade baixa, liquidez alta? Porque um Tesouro IPCA ou Pré-fixado, eles têm uma coisa chamada marcação a mercado. Então você pode investir um valor e, se você segurar até o vencimento, você vai ter essa rentabilidade. Se você resgatar antes, você pode ter um prejuízo. Porque pensa, se eu fiz um investimento com uma taxa pré-fixada de 8% e a taxa de juros era 8%, e aí de repente a taxa de juros ela cai para 4% ao ano. Poxa, você concorda que se eu tenho um investimento pré-fixado a 8% e a taxa caiu para 4%, eu tenho ouro na minha mão? Porque ninguém mais consegue investir a 8% ao ano. Logo, o preço do meu título, se eu quiser sair antecipadamente, ele aumenta. Agora, se a taxa de juros for para 16%, as pessoas vão falar, cara, para que eu vou investir no seu título, que rende 8%, se no mercado rende 16%? Então, se eu quiser vender antecipadamente, o preço vai cair. E é isso que pode acontecer. Se a taxa de juros subir, você vai perder dinheiro se quiser sair antecipadamente. Por isso que o Tesouro IPCA e o Pré-fixado, eles não se aplicam a um investimento de reserva de emergência. Eles podem te ajudar no longo prazo, mas não para o curto prazo. Então, não cometa essa cagada. Thiago, então já sei, eu vou pegar CDBs e fundos de renda fixa que rendem mais, mas que têm menos liquidez. Porque você tem CDBs para 6 meses, para 1 ano, para 2 anos, para 5 anos. Você tem fundos de renda fixa com liquidez 180 dias, 360. Você tem fundos assim, e esses fundos, geralmente eles rendem mais que o 100% do CDI. Logo, eles vão render acima da inflação. Só que não é só para isso que você tem que olhar, porque se você fizer isso, no princípio da reserva de emergência, você vai feri-lo, porque você vai olhar só para a rentabilidade e você vai buscar uma rentabilidade alta. E uma rentabilidade alta ou média, nesse caso, ela vai te prejudicar na liquidez. Então, se você passar por um grande problema, você não vai conseguir resgatar. E se você não conseguir resgatar, você vai ser obrigado a se endividar, ou pior ainda, nem conseguir se endividar e vai passar por problemas maiores. Então, não faça isso. Tá, então, Thiago, então ferrou? Né? Tem muita gente falando, então ferrou? Já era? E a resposta é sim e não. Por quê? Por um lado, sim, você vai ter um rendimento menor do que a inflação se essas taxas elas continuarem constantes. Por outro lado, isso daqui te ajuda a ter mais rentabilidade na outra parte da carteira. Por quê? O Brasil tende a crescer mais quando isso acontece.
Porque fica mais fácil as pessoas pegarem dinheiro emprestado. Então, se você tem um dinheiro no banco, você vai pensar, caramba, tá rendendo tão pouco, melhor eu investir num negócio. Isso aqui incentiva o investimento na economia. Um investimento que vai gerar emprego, que vai gerar gente com salário, que vão consumir mais. Isso tudo acontecendo. Então, quando você tem ações, você tende a ganhar mais dinheiro com isso. Quando você tem fundos imobiliários, você tende a ganhar mais dinheiro com isso. A economia fica mais aquecida. Então, do outro lado, você também ganha mais dinheiro. Perde um pouquinho aqui, ganha mais lá. E aqui é importante você pensar numa carteira diversificada. Pensar em você ter um portfólio de investimentos. Thiago, mas eu assisti esse vídeo todo, então significa que eu não devo mexer nada? Sim, você não deve mexer em nada. E o que é não fazer nada? O fazer nada significa o seguinte... Poxa, você tem duas possibilidades aqui. Se você for alguém que tem uma renda estável, você é um contratado, você é um CLT, você precisa de um pouco menos de segurança, porque caso você seja demitido, alguma coisa assim, você recebe algumas coisas. Se você for empreendedor, um profissional autônomo, que tem uma renda mais instável, você precisa de um pouco mais de dinheiro guardado para que você tenha essa tranquilidade no longo prazo e em momentos que você não está esperando que dê problema e às vezes acontecem. Então, nesse caso aqui, se você for um CLT ou alguma coisa assim, a ideia é que você tenha 6 meses do seu custo mensal guardados. E aqui é que você tenha 12 meses do seu custo mensal. Vou imaginar então que você trabalha numa empresa e você tem um custo de R$3.000 para sobreviver. Você precisa então de 3.000 vezes 6, que vai dar R$18.000. Esse é o seu objetivo. E se fosse aqui 3.000 de custo, você teria 32.000 como objetivo. E como você tem esse objetivo, a sua ideia é juntar esse dinheiro em uma aplicação específica até você poder pensar em outra aplicação, em algo para o longo prazo. E em qual aplicação você vai colocar o seu dinheiro aqui? Você tem poucas opções. Você tem um Tesouro Selic, você tem um CDB com liquidez diária, você tem um fundo de renda fixa, um fundo DI, você tem um fundo de tesouro e você tem uma conta corrente remunerada. Basicamente é isso que você faz com o seu dinheiro de reserva de emergência. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre isso e ver até na prática, eu tenho um vídeo que eu aplico um dinheiro real para você ver como funciona. Eu vou deixar um vídeo aqui te mostrando como aplicar e montar o seu fundo de emergência. Porque o conceito não muda. A reserva de emergência vai te ajudar a ter um dinheiro em caixa para te financiar em imprevistos. Ela vai te ajudar em uma queda de mercado a você manter sua sanidade. Vai te ajudar quando todos os preços estiverem caindo, você ser o vendedor de lenços. A pessoa que está todo mundo chorando desesperada e você falou, opa, peraí, eu tenho grana, qual que é a melhor oportunidade? E você vai poder comprar quando fizer mais sentido para você. Vai te ajudar a aproveitar oportunidades que vão aparecer com o próprio mercado subindo. Então, quando você tem um dinheiro em caixa, esse é o objetivo. É você manter sua sanidade, é você sobreviver no longo prazo, é você ter dinheiro para imprevistos e você se transformar no vendedor de lenços quando ninguém mais tiver dinheiro para investir em oportunidades. Então, a mensagem é essa. Não se preocupe. Diversifique sua carteira de investimentos. Não adianta a gente também pegar e falar, nossa, então agora eu vou começar a investir em ações. Amigo, infelizmente, já era para você ter começado a fazer isso. Ter uma carteira diversificada. Quer começar agora? Tudo bem. Ninguém consegue prever o que vai acontecer no futuro, né? Ninguém consegue. Eu não consigo saber se a bolsa vai bater 200 mil pontos ou se vai ter uma crise antes disso. E na dúvida, eu diversifico a minha carteira. Eu tenho um pouco em ações. Ah, eu acho que o dólar tá caro. Tá bom, mas ainda assim eu tenho ações no exterior, porque pode estar caro e pode estar barato. A grande sacada é diversificar a sua carteira e rebalancear o seu portfólio de investimentos de tempos em tempos. Então, o que eu faço com a reserva de emergência? Nada, você continua investindo da mesma forma. Porque o objetivo da reserva de emergência não é te enriquecer, é te proteger e te fazer sobreviver às grandes crises e os grandes momentos de imprevisibilidade. E aí, ontem, com certeza você mandou esse vídeo para outras pessoas no WhatsApp, divulgou, enfim, muita gente falando sobre isso. Então eu queria que você agora pegasse esse vídeo e mandasse esse vídeo também no WhatsApp para todas essas pessoas que estão se questionando o que fazer com a minha reserva de emergência, tá bom? Então um grande abraço para você no próximo vídeo, tchau!